Olá, seja bem-vindo. Feriado, dia 3 de junho, agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí com as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 20.408 casos de Covid-19. Desse total, 19.263 pessoas já se recuperaram. Notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 5.989 pessoas e já são 591 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, 114 pessoas estão internadas. Dos casos confirmados, são 86 internações, sendo 38 em UTI, e dos casos suspeitos, 28 pessoas estão internadas e até o momento 8 estão na UTI. Somados, esses números representam 84% de ocupação em leitos de UTI e 78% de ocupação em leitos de enfermaria. Agora, sobre vacinação. Já foram 88.949 doses aplicadas, ou seja, 25,82% da população já tomou a primeira dose da vacina e 11,97% da população já está imunizada com a segunda dose. Lembrando que essas atualizações são feitas diariamente, em dias úteis, no site e nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, a gente traz sempre aqui na TV Câmara Jacareí para você também. Hoje nós estamos recebendo de forma online, de forma remota, a doutora Zulmira Leal Garcia, que é dentista e conversa conosco sobre os desafios da profissão e também saúde e higiene bucal. Doutora Zulmira, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Para começar, antes da gente falar desses cuidados, você é profissional da área da saúde, uma das profissões que precisa estar necessariamente exposto, Porque o paciente tem que ir lá e tem que abrir a boca e é um desafio gigantesco, doutora? Como é que tem sido encarar esse último ano aí na profissão em meio a essa pandemia? É bem complicado para nós, No começo era tudo novo, a gente não sabia, como seria, o que era esse vírus, Então aquela primeira semana foi aquele impacto mesmo, Eu acho que não só eu como outros colegas, nós tivemos medo, Porque a nossa exposição ela é muito grande, Nós atendemos o paciente sem a máscara. E conforme foi vindo, foi chegando, a gente foi notando que a gente precisava melhorar na nossa proteção mesmo individual e que para que a gente pudesse dar continuidade no atendimento dos pacientes, Foi quando a gente passou, todos nós dentistas passamos a aumentar o que a gente utilizava como proteção, fora jalecos, que já utilizávamos luvas, colocamos algumas capas a mais de proteção e enfim. Mas foi um ano muito difícil, Como todas as profissões, e nós, profissionais da odontologia, dentista, diretamente expostos, mas precisando atender esse paciente, O paciente tem dor de dente, O paciente precisa fazer a sua manutenção, às vezes, ortodôntica, mas que com jeito, com todo o apoio, nós fomos conseguindo voltar a atender sem medo, com restrições, com todos os cuidados, seguindo um protocolo de segurança maior do que já existia, E estamos aí, seguindo junto, graças a Deus, acredito que a maioria dos dentistas já tomaram as vacinas, Então isso é importante, Para que a gente possa passar, Passar por isso e tentar voltar ao novo normal. Mesmo, que bom, que pelo menos os profissionais da saúde já tiveram a vacinação garantida, que é de fato a única solução. Já falando um pouquinho do outro lado, do paciente, você viu, doutora, ao longo desse ano também uma resistência por lado do paciente de ter medo de fato de procurar o profissional, ainda que com um pouco de dor ou deixando para frente, adiando, eu preciso fazer a manutenção, mas vou adiar. Aconteceu isso também? Sim, aconteceu, assim, no começo, aquele medo mesmo, e você notava, quando voltamos aos atendimentos, você ligava para o paciente, ele falava, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou esperar mais um pouquinho.
E esse pouquinho foi indo, né? Passou 6 meses, 7 meses. Eu tenho pacientes que voltaram do ano passado para esse ano, né? E que falaram, não, eu não tô com dor, então não preciso. E agora, nesse último tempo, que eles voltaram mesmo, né? O paciente, ele ficou meio receoso, não sabia, o medo, principalmente quando se falava em fechamento, né? Que entrava as fases mais emergenciais, o próprio paciente já ligava, olha, nós não vamos sair, aí é só uma limpeza, dá para esperar. Tem paciente que é de ortodontia, que não veio mesmo, esperou, voltou agora, com medo mesmo, né? Mas a gente vai passando a segurança, mostrando para ele que dentro do consultório está seguro, né? A gente aumentou nossos cuidados, as nossas proteções, a proteção para ele mesmo, o intervalo de atendimento entre um e outro para não ter uma aglomeração na recepção, a gente aumentou. Então, a gente vai passando essa segurança e o paciente vai tentando voltar aos pouquinhos para sentir a segurança do atendimento, né? E em caso de dor mesmo, assim, alguns seguraram ao máximo, mas iam nas emergências e urgência e aí depois voltavam, né? Só que demorou mesmo, né? A gente está falando aí de 1 ano e 2 meses, 3 meses de pandemia que nós já estamos, né? Foi em março de 2020, hoje nós estamos em maio, né? Junho, né? Praticamente. Então agora que os pacientes estão voltando mesmo. O desafio é um cuidando do outro, né? E nesse intervalo todo, claro que os problemas continuaram surgindo, né? As doenças, a saúde bucal foi prejudicada. Para a gente entrar então nesse assunto dos cuidados, tem como listar, doutora, quais são os principais? Entra ali a questão da cárie, do mau hálito. Quais são os principais problemas quando a gente fala de saúde bucal? Sim, é a cárie, né? A cárie, o tártaro, né? Que os pacientes vêm reclamando, o mau hálito. Hoje o paciente procura muito dentista também, às vezes que está rangendo muito dente, está com apertamento, dor de cabeça. Nós estamos vivendo um período de estresse, né? Então, é algo que aumentou mais, já tinha, mas aumentou. Às vezes o paciente que fraturou o dente por alguns motivos, mas os principais mesmo, que aparece mesmo é a cárie, o não cuidado, deixar para depois a limpeza, que aí provoca esse tártaro que está aí. Um intervalinho aqui na nossa conversa, daqui a pouco a gente já volta a conversar, peço licença a você. Bom, e o governo do estado prorrogou a fase de transição da pandemia do coronavírus até o dia 13 de junho. Em Jacareí, no entanto, algumas regras serão modificadas para este feriado do Corpus Christi. O governo do estado prorrogou a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 13 de junho. Com isso, continua permitido o funcionamento dos comércios até às 21 horas, com lotação máxima de 40%. Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus, a medida foi tomada com base nos indicadores da pandemia. Aqui na cidade, em relação à última semana de maio, Jacareí apresentou, em média, uma taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes com Covid-19 de 89% UTI e 61% em enfermaria. Com definição da Prefeitura Municipal, entre os dias 3 e 6 de junho, por conta do feriado de Corpus Christi, os comércios e serviços em geral irão funcionar das 8 horas até as 13 horas, com toque de recolher a partir das 21 horas. Seguem circulando apenas serviços essenciais. A decisão faz parte do Comitê de Combate à Pandemia, que permite mais autonomia dos poderes públicos da região para se adequarem às regras de acordo com a realidade de cada município. Essas mudanças criam diferentes opiniões nos moradores. Cleide acredita que a abertura do comércio é importante para não piorar o cenário atual. Eu acho que tem que ficar aberto sempre que o povo precisa trabalhar. Porque mesmo trabalhando já está difícil, se parar, o que vai fazer? Está difícil o negócio de capinar ajuda para os outros, pede, mas não é todo mundo pode ajudar. E os que dão fica faltando também. Para os comerciantes dessas áreas, voltar a trabalhar muitas vezes é essencial para manter outras prioridades básicas. Eu sei por causa dessa pandemia, entendeu? Tá acabando com nós, mas a gente precisa de emprego. Porque a gente, como é pai de família, a gente é chefe de família, a gente tem no dia a dia o pão de cada dia na mesa da gente e a nossa família. Não pode passar fome.
Em sua ida ao centro, a técnica em enfermagem Maria Aparecida diz não estar satisfeita com o funcionamento dos comércios. Então, para mim, a abertura não é muito legal, assim, porque o povo não respeita, né? Eles não usam máscara, fica com a máscara no queixo, né? A gente encontra gente sem máscara, mas eles têm que tomar mais cuidado, né? Para ela, a abertura dos estabelecimentos seria positiva se houvesse um controle maior sobre as aglomerações. Do contrário, ela não se sente protegida. Não me sinto segura, não fico no meio de gente, saio se for preciso, se não for preciso, fico em casa. Ronald compartilha do mesmo sentimento. Não sinto seguro não, porque eu venho de ônibus também, né? O ônibus lotado, aí a aglomeração é maior, né? Então, podia colocar mais rota de ônibus, tá reduzindo o ônibus, né? Ele explica como o pagamento do auxílio emergencial, que deveria ser um amparo à população, alimenta essa insegurança. Tem que vir no trabalho e pegar o dinheiro aqui, vai aglomerar do mesmo jeito, assim como tá lá no banco, né? Tá tudo aglomerado, a fila tá enorme e tá difícil, né? Espero que o governo ajude nós aí, porque a situação é difícil. Os desafios dessa pandemia, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o que abre, o que fecha e os horários de funcionamento do comércio durante esse feriado. Agora a gente volta para conversar com a doutora Zulmira Leal Garcia sobre saúde bucal. Doutora Zulmira, a gente falou sobre os principais problemas, né? Mas agora falando sobre essa questão da saúde mesmo, o que significa, né? Quais são ali, eu tenho uma boa saúde bucal, eu tenho uma boa higiene, o que eu tenho que seguir para de fato conseguir isso? Os 3 pilares, né, que a gente fala. Escovação, que vai te gerar uma boa higienização usando essas 3 pontos, né? Escova, pasta, fio dental e o enxaguante, né? E você fazendo isso periodicamente, com todos os cuidados, sem pressa, fazendo após as refeições como a gente preconiza, com certeza você vai ter uma qualidade de saúde bucal muito boa, né? Aí a gente tira alguns problemas que às vezes o paciente pode ter dele mesmo, né? Às vezes geneticamente, hereditariamente, mas a escovação ela é fundamental. Ela é fundamental para que a gente tenha um controle e uma estabilidade aí e uma saúde bucal de excelência, né? Quando fala de escovação, ela é... Perdão? É uma regra básica a escovação. Eu brinco aqui com os pacientes, eu falo assim, não tem outro jeito. Você precisa escovar. Doutor, e tem alguma questão, tem algum horário que é mais importante? É sempre após as refeições? Tem aquela coisa, pode dormir sem escovar o dente, que às vezes a criança quer, mãe, não quero escovar o dente. Não pode, né? Não, nem pensar. A escovação a gente preconiza o paciente, né, 3 vezes ao dia, de manhã no seu café, na hora do seu almoço e na janta, né? Que é o mínimo, né, que é o horário que a gente se alimenta mais, né? O paciente que faz uso de aparelhos ortodônticos precisa estar sempre acompanhadinho de uma escova, porque às vezes foi comer um lanche no meio da tarde, fica ali grudado no aparelho e aquilo ali é depósito de alimento e tá ali. A da noite é muito importante falar mesmo, e eu falo muito isso com os meus pacientes, a importância da escovação noturna. Por quê? Depois que a gente escova, a gente vai dormir, né? E a gente dorme aí umas 4 horas, né? Às vezes até 5 horas. E a gente tá com a boquinha fechada, e essa boquinha fechada ela tem um processo de fermentação. Então, você imagina se eu não escovei e tem resto de alimento ali. O que acontece? Uma decomposição desse alimento, né? E aí ele vai aderir aonde ele tem ali, que é o dente. Então, aí, quando começa a evoluir aqueles processos de cárie. Então, eu falo, a escovação noturna, ela é aquela principal. É aquela que você tem que dar um cuidado mesmo, que é para você ir dormir tranquilo e que ela vai deixar a sua boca limpa, né? Então, eu falo muito para as mães que ainda estão amamentando, que a criança mama. Eu sei que a criança, às vezes, acorda de madrugada, mas tenta pelo menos dar uma limpadinha ali com uma gaze, né? Para que não evolua isso. Às vezes, a gente pega as crianças com cárie de mamadeira, para vocês entenderem, que é aquela cárie que fica só nos 2 dentinhos da frente, né? Isso todos os dias, tá ali, o leite está fermentando ali naquela boquinha, a criança fica com a boquinha fechada durante a noite. E para nós adultos também, né? Alimentar e dormir. A gente percebe que quando a gente não escova muito bem no outro dia, normalmente a gente acorda com um hálito não muito legal, a boca mais ressecada. E tendo esse cuidado, você sente uma diferença já até no seu levantar, né?
Importante sim, são 3 vezes ao dia e a da noite tomar bastante cuidado com ela e fazer. Doutora, a questão da alimentação, né? A gente fala tanto em alimentação saudável, né? Em todos os sentidos. Para a saúde do dente também é importante a gente reduzir alguns alimentos ou evitar até alguns? Sim, né, refrigerante, né, para quem quer fazer clareamento, né, a Coca-Cola ela é um vilão, né, mas todo mundo ama. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje os nossos alimentos são muito industrializados, né, tem muito corante, muita coisa industrial. Então isso provoca um manchamento maior nos dentes, né. Antigamente tudo se era natural, tudo se era retirado do seu próprio quintal. Então às vezes você vê mesmo, você pega pacientes aqui e fala, não, eu não comia isso, tal, agora eu tô tendo isso, aparecem umas manchas maiores, né? O café todos os dias ele provoca manchamento também. Mas infelizmente a nossa alimentação hoje ela é bem diferente, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo com os tipos de alimento, o que tem, se tiver bastante corante, não esquecer de fazer essa higienização para que possa remover aí qualquer coisa que possa grudar na paredinha do dente aí. Perfeito. Doutora, a gente faz mais uma pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre essa questão da saúde bucal. O Colégio Embraer, localizado em São José dos Campos, está com inscrições abertas para os interessados em concorrer a uma das 160 vagas do vestibulim para o ano que vem. As oportunidades são para estudantes que queiram cursar o ensino médio durante o próximo ano letivo na instituição. Das 160 vagas, 128 são as chamadas vagas sociais, que são destinadas a alunos de baixa renda e vindos da rede pública de ensino das cidades de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté. As outras 32 vagas são para alunos pagantes. A taxa para inscrição é de R$ 60 e pode ser paga até o dia 1º de julho e as inscrições devem ser feitas pelos seguintes sites: institutoembraer.org.br e vunesp.com.br. Bom, e a empresa, falando ainda em oportunidade, a empresa Suzano abriu novas vagas para o programa de estágio, que é o Plante o Futuro. Quem nos traz mais informações é a Isabela Correia. Isa, bom dia. Por favor, Isa, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. A empresa Suzano deu início à sua segunda fase do programa de estágio. A companhia está oferecendo em torno de 46 vagas em cidades de todo o país, incluindo Jacareí. Nessa segunda fase da iniciativa Plante o Futuro, a empresa busca candidatos jovens com mais de 18 anos que estejam cursando nível técnico em período noturno ou aos sábados ou de forma IAD, que é um ensino à distância, em áreas como química, segurança do trabalho, administração e afins, com conclusão até agosto de 2022. Esse processo seletivo do programa de estágio é inteiramente online, 100% online, e nessas fases possui apresentação pessoal, dinâmica de grupo e entrevista. Os selecionados atuarão principalmente na parte de operação industrial. As inscrições, então, vão até amanhã, dia 4 de junho, sexta-feira, e é possível realizar no site jobs.kenobi.com/estágio técnico. Para mais informações, é só acessar o site da empresa, suzano.com.br. Uma ótima oportunidade para as pessoas aqui da cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. E cuidar da saúde bucal das crianças é fundamental para o desenvolvimento, mas para isso é necessário um trabalho em conjunto entre família e saúde pública. Para muitas famílias, manter a saúde bucal da criança é um desafio, mas com Benjamin é diferente. Com apenas 3 anos de idade, ele já demonstra entender a importância da escovação. Porque eu como doce. Eu como chocolate, doce, pirito. Benjamin passa os dias da semana com a sua avó Cida. A rotina é agitada, cheia de atividades escolares e muitas brincadeiras. No meio de tudo isso, para não esquecer de escovar os dentes, ele segue os mais velhos. Ele escova os dentinhos, né? Porque, principalmente quando ele vê eu no banheiro escovando os dentes, já fala, vó, eu também quero escovar os dentes, né, bem? Daí ele vai lá, pega a escovinha e ele mesmo faz a higiene dele.
Para a dentista Daniele, o exemplo da família é indispensável à higiene bucal infantil. Mas não basta só demonstrar. Auxiliar as crianças nesse momento requer didática e carinho. Ele tem que fazer a escovação, mostrar o exemplo, que é bacana, é interessante. Hoje, graças às mídias, a gente tem bastante vídeos disponíveis, onde os pais, né, eles podem mostrar até antes da escovação. E aí sim, né, mostrar como ato de aquela parte anterior que eu falei que a criança é uma esponjinha, ela vai ser uma esponjinha no aprendizado da escovação. O descuido dessa saúde bucal da criança pode prejudicar seu dia a dia. O principal malefício é a dificuldade da criança, né, quando chega a casos extremos, de se alimentar. Isso provoca uma desnutrição da criança e prejudica o desenvolvimento e crescimento. A criança com dor, ela não consegue se alimentar. Ainda assim, manter a higiene bucal da população exige não só consciência pessoal desde cedo, mas também amparo da saúde pública. Por conta da pandemia, aqui em Jacareí, o ano de 2020 e o primeiro quadrimestre de 2021 apresentou baixo índice de campanhas e, consequentemente, de atendimento na área odontológica. Então, as escovações supervisionadas que eram feitas a cada trimestre deixaram de ser feitas, até porque as crianças não estão tendo aula presencial, né? Então ficou difícil. Todos os procedimentos coletivos, campanha de prevenção de câncer bucal, a gente tem feito reuniões virtuais, mas não está podendo fazer realmente os grupos, e com isso o número de atendimentos caiu bastante. A intenção neste segundo momento é alavancar os projetos de base, que envolve gestantes e crianças. Começar desde a gestante, né, o tratamento odontológico, a gente chama de pré-natal odontológico, é fazer esse pré-natal da mãe, já entrar com saúde bucal no pré-natal e já sensibilizá-la e orientar para o projeto do Bebê Clínica, que a criança pode ingressar de 0 anos e é acompanhada até os 4 anos. Nisso a gente passa orientação para a mãe sobre a higiene, a dieta, os bons hábitos. As expectativas aos alunos da rede pública são de distribuição de kits de higiene bucal, junto com materiais educativos. Enquanto isso, os trabalhos dos atendimentos individuais continuam acontecendo. E as crianças também com necessidade devem procurar para não deixar os quadros se agravarem, né? A gente tem muito receio disso. E cuidar também da alimentação, evitar de ficar comendo alimentos muito açucarados, cariogênicos, né? Tentar comer mais fruta, verdura. A assistência odontológica é realizada nas unidades básicas de saúde e nas unidades de saúde da família aqui da cidade. Para atendimento infantil, basta ir até o local mais próximo do seu bairro ou ligar no telefone da prefeitura para mais informações. A reportagem reforça tudo que a gente já está conversando com a doutora Zulmira, né? Sobre, a senhora até riu, né, doutora, do Benjamin, falando do piito, né, do pirulito ali. Doutora, é importante desde pequeno, né, a senhora é mãe de 3 filhos, desde pequeno a gente criar esse hábito e esse exemplo para as crianças? Sim, porque assim, as crianças copiam tudo que a gente faz, né? Então, eu falo tanto para os meus quanto para os pais que vêm aqui com as crianças no consultório. Ensina eles, passa perto deles, escovem com eles, né? E depois você pega para escovar, porque às vezes eles vão só brincar com a escovinha, né? Mas ensine, porque é no visual que a criança aprende, né? Ela vai saber manusear uma escova de dente vendo o pai que está ali com ela no banheiro todos os dias, a mãe ou o irmão mais velho. Então, isso realmente é muito importante, né? E é esse cuidado, né? Ele fala bonitinho o pito, né? Mas ele sabe que ele tinha que escovar depois, né? E fica guardado, eu comi o doce, eu preciso limpar o dentinho, né? E ter todo esse cuidado mesmo, né? Assim mesmo. A senhora comentou antes, né, sobre essa questão da alimentação, da escolha pelo clareamento também. O clareamento a gente sabe que é um procedimento, se eu estiver falando errado, me corrija, por favor, mas uma questão estética também, né? Quais são os pontos positivos e negativos? Porque a gente sabe que em alguns casos tem a sensibilidade, mas esteticamente fica muito bonito. No seu ponto de vista, né, como profissional, quem pode fazer e quais os prós e contras? A primeira coisa, quando o paciente chega, né, pra gente, eu falo assim, vamos lá, vamos fazer seu histórico, né? O clareamento realmente ele é um fator estético, né? A gente remove aquele esmalte que está manchado ali, com aplicações de ácido, né? Algumas porcentagens, e tem aquele tipo de clareamento, ou feito em consultório, ou aquele que a gente dá a moldeirinha e o paciente faz em casa com a bisnaguinha.
Mas o paciente que tem muita sensibilidade, em alguns casos é bom a gente ser sincero com ele e falar, olha, você vai ter mais sensibilidade, um pouco de sensibilidade. E por que provoca? Porque a remoção do esmalte, ela deixa de proteger aquele dentinho que estava ali e ele está exposto, né? Então aí a gente lança a mão de algumas pastas para sensibilidade, para que o paciente possa estar usando junto. Mas aqui comigo, pelo menos, se o paciente relatar que ele tem muita sensibilidade, a gente começa com uma dosagem menor de ácido, ou às vezes até eu recomendo que naquele momento vamos esperar um pouquinho para fazer, para que não aumente essa sensibilidade, porque alguns casos de sensibilidade, eles se tornam insuportáveis, né? E aí o paciente pode sentir muita dor, muito incômodo mesmo, às vezes a puxar um ar, ou a beber alguma coisa gelada, ou até mesmo alguma coisa quente ou ácido, então tem que ter bastante esse cuidado mesmo, né? Perfeito, às vezes vai resolver uma coisa e piora a outra, né? Doutora, a gente... Perdão, eu não consegui te ouvir, você pode repetir? E piora a outra, mas ele é indicado, só não é indicado quando o paciente tem muita sensibilidade mesmo. Perfeito, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta daqui a pouco para falar sobre temas importantíssimos. Até já, então. A gente vai para o intervalo, como eu acabei de falar, e na volta a gente fala sobre a questão do câncer bucal. Até já.